Salve, rapaziada! Rafa Chernical, Universo Botafogo na área, versão Copa do Mundo. Apesar de todos os pesares das minhas críticas e tudo mais, pretendo fazer alguns vídeos aqui da Copa do Mundo para falar dos jogos que eu assisti. E hoje eu assisti talvez acho que é a partida mais vergonhosa da seleção brasileira na sua história nas Copas do Mundo, ainda que tenha melhorado no segundo tempo e tal. Nitidamente o Marrocos que tira o pé e que se sente confortável com o empate. Parece que o Marrocos, seleção marroquina, estava buscando o empate, não quis se expor mais e tal. É, acho que os primeiros 15 minutos mais desmoralizantes assim da seleção brasileira em toda a sua história. Um amasso, um atropelo. O que Marrocos fez com o Brasil nos primeiros 15 minutos é papo assustador. Assim. O trabalho do Ancelotti não é ruim, ele é muito ruim. Fosse o Fernando Diniz convocando e escalando o time que Ancelotti convocou e escalou, mas estaria sendo massacrado. Fosse qualquer outro treinador brasileiro, estaria sendo massacrado. Quando você imagina que a seleção brasileira traz um Ancelotti para treinar a seleção, você pensa o quê? Bom, estão trazendo um cara com o maior nome possível hoje no meio do futebol, porque esse cara tem tamanho, tem estofo para bancar qualquer jogador e para fazer o que quiser e sem ser contestado. E aí você fica esperando que ele faça isso e ele não faz nada. Ele convoca uma seleção absolutamente medíocre com jogadores que de maneira inacreditável estão disputando novamente uma Copa do Mundo, como o Alisson, como o Ederson, como o Danilo, Alexandro, enfim, você vai achar nomes, Paquetá, uma aberração, esses laterais, cara, esse Douglas Santos, jogador horroroso, cara, horroroso, assim, olha, cara, ainda que eu não tenha mais nenhum tipo de sentimento pela seleção brasileira, é sofrível ver esses caras jogando, cara. E aí você pensa, bom, o Ancelotti vem para a seleção brasileira para justamente mudar isso, vem para fazer uma revolução, colocar quem está jogando, né? Jogadores como o Endrick, como o Ryan, como o Luiz Henrique, esses caras já sendo projetados e trabalhados para um próximo ciclo de Copa do Mundo, mas não. E aí isso sempre recai aquela conversa, né? Que o jogador é convocado por empresário, é escalado porque tem empresário X, tem um empresário aí famoso que é detentor aí administra a carreira de boa parte desses jogadores da seleção, então uma coisa ridícula, né? E Marrocos só não ganha esse jogo e não faz um estrago maior no Brasil por algumas decisões erradas na decisão final dos lances, né? Nas últimas jogadas, alguma decisão ou outra errada. Um certo comodismo no segundo tempo, nitidamente planejando aquele empate, não se expondo e achando que o empate é bom para tentar ser líder do grupo. E também ainda, digamos que uma falta de tradição esbarra em Marrocos, né? Ainda que o Marrocos tenha ficado em quarto lugar na última Copa do Mundo, é um time que não era uma força nem perto de ser uma força do futebol mundial, ainda não é uma potência do futebol mundial, mas é um time que melhorou muito, ótimos jogadores. O volante, camisa 6 ali, muito bom jogador, uma espécie de William Arão ali, cabeludinho, parecido, lembrando, no meio de campo. E um zagueiro muito bom, Hakimi, que todo mundo conhece. O, o, o Brahim, jogador, assim, alguns jogadores muito bons, cara. O centroavante, muito bom de bola, o cara que fez o gol também. E o Brasil, uma antítese, né, cara? Cara, assim, esse Igor Thiago, cara, isso, eu acho que provavelmente é a maior aberração que eu já vi na minha vida numa Copa do Mundo e titular da seleção brasileira. Inacreditável. Assim,
Eu imagino o Dodô olhando isso e alguns outros centroavantes muito bons que o Brasil teve na história, olhando um cara desse como titular no jogo em Copa do Mundo e pensando, cara, a vida não é justa, não é possível. O Serginho olhando o Douglas Santos e falando, não, cara, não pode ser. Então, assim, o nível, esse Ibañez é um jogador medíocre, gente. E daí quem que ele tem para colocar no lugar? O Danilo. Então, o Paquetá, o Igor Thiago e o Rafinha terem voltado para o segundo tempo é papo de justa causa pro Ancelotti e se aposenta, meu filho. Se aposenta. O Rafinha terminou o jogo, gente. Terminou o jogo, ele não colocou o Endrick nesse jogo. Então, olha, cara, é um misto de. Ao mesmo tempo que dá vontade de rir, dá vontade do cara. O cara fica desanimado com o que o cara vê, porque o cara fica com mais certeza de como funciona o futebol, o esquema que é o futebol, né? O Ancelotti, que me chamem de louco, mas já falei algumas vezes isso para alguns amigos quando eu falo sobre futebol, que, que o Ancelotti é uma espécie de. Talvez a frase do Levi Coupe, o burro com sorte, pode ser. Mas eu vejo assim trabalhos do Ancelotti superestimados. Ele ganha uma Champions pelo Real Madrid, uma das Champions que ele ganha, que eu lembro mexendo muito mal no jogo, ganhando um jogo absurdo, né? Trabalho top do Ancelotti. Não me lembro assim, o trabalho que eu mais gostei do Ancelotti na carreira dele é no Milan, né? O Milan de Kaká e tantos outros craques. Sempre achei o Ancelotti muito bom de grupo, muito bom de vestiário, mas taticamente eu não vejo absolutamente nada, né? Então, mas o que que vai acontecer? Muito provavelmente agora vai pegar o Haiti, né, gente? Aí vai pegar, vai botar um jogador, vai mudar o time, vai colocar um jogador ou outro, vai ser aquele festerê, vão fazer gol, vão meter dancinha de novo, né? Seu Paquetá dançando no Maracanã contra o poderoso Panamá, né? Aí hoje ele dançou o quê, né? Dançou correndo atrás da bola e que se não fosse aquele chapéu patético que ele dá pra trás e depois vem a bola em sequência, ele dá um voleio que quase faz o gol, que seria um crime contra o futebol pela partida ridícula que ele fez, né? Mas aí talvez teria até gente falando que ele jogou muito, né? Então é isso. É uma seleção medonha, assim, medonha, modorrenta, assim, uma coisa sem identificação. Você vê que não tem ideia nenhuma de jogo, cara. O Ancelotti não tem nenhuma ideia de jogo. Ele coloca Casemiro e Bruno Guimarães, que ele não sabe se, o Bruno Guimarães não sabe se é volante, se é meia. O Casemiro pesado, jogando mal. Os jogadores enfiados. Time, cara, assim, ó, que seleção feia, cara. E que seleção interessante a de Marrocos, com alguns jogadores fazendo ótimas jogadas, cara, jogadas combinadas, time arrojado de Marrocos, um time que não tem medo de jogar. Bem interessante a seleção marroquina, que talvez tenha chance de chegar longe de novo na Copa do Mundo. A gente sabe que Copa é difícil, né? Um longo trajeto aí, mas vejo grandes possibilidades da seleção marroquina, muito diferente da seleção brasileira, que, ao meu ver, no primeiro choque que tiver com um grande time europeu aí, ou até uma seleção mediana, vai sofrer muito. É inviável imaginar, impossível você imaginar hoje a seleção brasileira tendo futebol para enfrentar Espanha, França, Portugal, própria Inglaterra e Alemanha, eu coloco também, são times acima. Mas o oba-oba continua, você vê esses caras comentando, os comentaristas, os ex-jogadores, aquele ufanismo, aquela mentirada, né? Querendo enfiar a goela abaixo das pessoas. Tem otário que compra, né? Que esse time é bom, que. Enfim. É um show de horrores. Amanhã estaremos no Tiratema, eu e o Gui Souza, para fazer uma live sobre esse jogo, para falar muito sobre Copa do Mundo. Faremos muitas lives sobre Copa do Mundo. E o Universo Botafogo também vai estar aqui comigo, dando seus pitacos, fazendo meus vídeos, quem sabe alguma live também. E é isso, gente. Deixe seus comentários aí que vocês acharam desse jogo, que vocês pensam dessa seleção
E o que vocês estão achando da Copa do Mundo em geral? Tenho visto alguns jogos baixíssimo nível, para falar a verdade. Jogos bem sofríveis, assim. Até agora nada me empolgou, assim. Hoje a Suíça toma um gol no apagar das luzes ali no jogo em que perdeu muito gol, né? Muito gol. E consegue tomar um gol no finalzinho. E acho que a grande surpresa até agora é a seleção americana dos Estados Unidos, que ainda que o Paraguai não fosse favorito, mas eu achava que o Paraguai poderia fazer uma graça. A seleção americana muito interessante, Pulisic, alguns outros jogadores ali bastante interessantes. Achei que evoluiu muito a seleção americana e deu um passeio no Paraguai, né? No intervalo, né, muda os jogadores, tira os jogadores principais, e o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado. O Paraguai é muito mal escalado também, nitidamente precisa de um time mais físico, e ele deixa Maurício, deixa Pita, que nem entrou no banco, Sousa, alguns jogadores que deveriam ter jogado, mas para mim é uma escalação bem infeliz assim do treinador paraguaio. E, e vamos aí comentando sobre alguns jogos, sobre algumas situações da Copa, acho que vale a pena. Tem um problema seríssimo com nomes, esqueço muitos nomes, às vezes até nem falo o nome aqui para não errar, né? Ainda que me venha na cabeça. Beleza, gente? Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo e comente. Mande para o seu amigo que gosta de futebol. Estamos aqui para a resenha nesse período de Copa do Mundo. Valeu, aquele abraço.